Olá, seja muito bem-vindo ao curso A Definição Precisa de Limite. Nesse curso a gente vai estar discutindo, o que significa essa escrita, A gente vai dar a definição formal do que significa limite de f de x quando x tende a igual a L. Intuitivamente, isso aqui quer te dizer o seguinte, que eu posso tornar f de x tão próximo de L o quanto eu quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Essa é a ideia que a gente vinha discutindo aí nas sessões anteriores, não é verdade? Limite de f de x quando x tende a A igual a L, intuitivamente significa que eu posso tornar f de x tão próximo de L o quanto eu quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Essa é a ideia. Bom, e como é que a gente escreve matematicamente essa ideia? Assim, seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Aqui já tem um detalhe para a gente observar. Só tem sentido a gente falar de limite quando x tende a a se a função estiver definida em algum intervalinho contendo esse a, exceto possivelmente o a, A função está definida em algum intervalinho contendo o a, exceto possivelmente no próprio a. Então, continuando. Então, dizemos que limite de f de x quando x tende a A é L, e escrevemos assim, conforme a gente já está acostumado. Se para todo número epsilon maior que zero, se para todo número epsilon houver um número delta tal que, se zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, então módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Essa é a definição precisa. É assim que a gente traduz matematicamente essa noção intuitiva de posso tornar f de x tão próximo de L o quanto eu quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Essa é a ideia, tá? Onde está traduzido o fato de, posso tornar f de x tão próximo de L o quanto eu quiser? Aqui, Basta tomar um epsilon bem pequenininho que o f de x fica próximo de L. Tá? Mas quem que vai fazer com que isso aconteça? O x próximo de A, aquele x que eu tomo suficientemente próximo de A. Ou seja, a uma distância menor do que delta de A. Tá? Vamos fazer um exemplo? Bom, então esse exemplo está pedindo para provar que o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 7. Bom, a gente já está acostumado a fazer esse tipo de continha, nesse caso aqui, a gente substitui o x por 3, 4 vezes 3, 12, menos 5, 7. Tudo isso a gente fazia intuitivamente aí nas sessões anteriores. Agora ele está pedindo para a gente provar, via definição precisa de limite, que realmente o valor desse limite é 7. Então tá. Deixa eu repetir aqui a definição de limite, A definição de limite. Que significa dizer que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. O que significa isso? Significa que para todo epsilon maior que zero, considerado, existe um delta maior que zero, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero que cumpre a seguinte condição, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Bom, o que é isso aqui? É a definição precisa de limite. Muito bem. O que eu vou fazer aqui, para ficar bem claro, para você entender bem o que eu quero, a demonstração desse problema, desse exemplo, é escrever essa definição nas hipóteses do nosso problema. Substituir o f de x aqui por 4x menos 5, aquelas coisas todas. Então tá, eu vou reescrever a definição de limite considerando o nosso problema. Então, o que significa dizer que o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 7. O que isso significa? Significa que para todo epsilon maior do que zero que você considerar, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição. Olha aqui, 0 menor que módulo de x menos a. Opa, quem é o a aqui para mim? Olha, quem é o a? É o 3. Então, 0 menor que módulo de x menos 3, que é menor do que delta, implica em quem? Em módulo de f de x. Quem é o f de x para mim? É o 4x menos 5. Então, em módulo de 4x menos 5, menos o limite L. O limite L aqui é o 7.
menor do que epsilon. Pronto. Então, para eu provar que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3 é igual a 7, via definição precisa de limite, eu tenho que fazer o seguinte, considerar um epsilon maior que zero qualquer e exibir um delta que vai depender provavelmente desse epsilon que cumpre essa condição. 0 menor que módulo de x menos 3 que menor que delta, implica em módulo de 4x menos 5 menor que... É isso que a gente tem que provar. Então tá, devagarzinho para a gente entender. Bom, vamos fazer o seguinte agora, vamos trabalhar um pouquinho com essa última desigualdade aqui, vamos trabalhar um pouquinho aqui com essa última desigualdade. O que a gente tem ali? O módulo de 4x menos 5 menos 7 menor do que epsilon. Muito bem. Isso aqui é equivalente a escrever módulo de 4x, aqui vai ficar menos 5 menos 7, menos 12 menor do que epsilon. Muito bem. Tudo isso, essa passagem é uma equivalência, né? O que eu quero dizer com equivalência? Né? Vale a ida e vale a volta. Isso aqui implica nisso e isso implica nisso. Tá? Grava isso, vai ser importante para nós. Vamos lá. Bom, o que mais? Isso é equivalente a escrever o seguinte, vou até fazer aqui embaixo, é equivalente a escrever também o quê? Dá para eu colocar o 4 em evidência, né? Aqui dentro do módulo. 4, abre parênteses. 4x dividido por 4 sobra x. Menos 12 dividido por 4 sobra 3. Menor do que epsilon. Agora a gente vai usar a seguinte propriedade do módulo, né? O módulo do produto é o produto dos módulos, né? Estou pensando isso aqui, ó. Módulo de A vezes B é módulo de A vezes módulo de B. Funciona bem para o produto, mas não funciona para a soma, hein? Cuidado, hein? Então, aqui vai ficar o módulo de 4 vezes módulo de x menos 3. Só que o módulo de 4 é o próprio 4. Então, isso aqui é 4 que multiplica o módulo de x menos 3 menor do que epsilon. E, novamente, tudo são equivalências, vale a ida e vale a volta. Bom, por fim, multiplicando tudo por 1/4, a gente vai obter módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4. E tudo isso são equivalências. Pronto, vamos pensar agora no que eu estou precisando. No que eu estou precisando. Olha só. Raciocina aqui comigo. Eu preciso de um delta tal que o módulo de x menos 3 menor do que ele implica em módulo de 4x menos 5 menos 7 menor do que epsilon. Esse delta aqui já apareceu. Por quê? Olha só. Todas essas passagens são equivalências, né? Todas essas passagens são equivalências. O que eu quero dizer com isso? Em especial, que o módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4 implica em módulo de 4x menos 5 menos 7 menor do que epsilon, que é exatamente o que eu estou precisando aqui. E aí eu tenho certeza que você já observou que quem vai fazer o papel desse delta aqui, vai ser o epsilon sobre 4. Porque se eu considero delta igual a epsilon sobre 4, o que eu vou ter? Módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4. Ou para mais, módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4 implica em módulo de 4x menos 5 menos 7 menor do que epsilon, que é exatamente o que eu estou precisando. Aí, maravilha, acabou. Tá? Então, como é que vai ser a demonstração aí? Dado um epsilon maior do que zero, tome delta igual a epsilon sobre 4. Aí a gente vem desfazendo as continhas. Então, vamos escrever isso aí agora. Isso aqui foi só um rascunho, né? Nossa, mãe. Vamos embora. Então, agora sim a demonstração. Dado epsilon maior do que zero, tome delta igual a epsilon sobre 4. Assim, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Agora vamos partir daqui, ó. Vou partir daqui. Assim, 0 menor do que módulo de x, 0 menor do que módulo de x menos 3, que é menor do que delta, x menos 3 que é menor que delta, implica em módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4. Porque eu estou tomando delta que é igual a epsilon sobre 4. Agora a gente vem desfazendo as contas, né? Isso implica em quê? Multiplicando tudo por 4. 4 que multiplica módulo de x menos 3 menor do que epsilon. Como 4 é um número positivo, ele pode vir para dentro do módulo e aí vai ficar 4x menos 12, né? Isso implica
em módulo de 4x menos 12 menor do que y. Aí eu preciso que apareça um 4x menos 5. Então você escreve assim, ó, isso implica em módulo de 4x menos 5 menos 7, né? O menos 12 eu posso escrever menos 5 menos 7. Vamos até colocar um parênteses aqui, né? Menor do que y. E aí eu acho que acabou, né? Porque aqui eu tenho exatamente o que eu precisava mostrar. Dado um y maior que zero, eu exibi um delta, que é o y sobre 4, que cumpre essa condição. 0 é menor que módulo de x menos 3, que é menor do que delta, que é o y sobre 4, implicou em módulo de 4x menos 5 menos 7 menor do que y. Acabou. Isso mostra que limite quando x tende a 3 de 4x menos 5 é igual a 7. Pronto, está aí mostrado via definição precisa de limite, de que realmente o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 7.